Beleza, Custódio. Bom. Botei para gravar aqui, então, a partir de agora, Olinda, eu esperei você falar primeiro dele para eu poder botar para gravar. Tá certo. Não vou falar desse camarada. Podemos começar a aula, então. Boa noite também, dona Ellen. Tudo bem, Ellen? Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Ellen, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu achar aqui eu estava lá no tema, deixa eu só colocar aqui na aula para a gente poder compartilhar aqui um pouquinho, então, com vocês. É a aula 18. 18 é depois do 17. Não sei se tá, não. Deu uma... Tá aqui, achei. Pronto. Todo mundo vendo aí? Tranquilo. Tranquilo. Vendo e lendo. Ok. Vamos então falar da reflexão. O capítulo 18, proselitismo, a igreja eletrônica, e a reflexão trata de religião e mudanças de hábitos. Alguém pode ler para ajudar a gente aí? Posso ler, professor? Por favor, Maria. Religião e mudança de hábitos. A forma de ser de um povo está intimamente ligada com sua forma de crer, com sua cultura e sua escala de valores. Em todos os povos existem hábitos entre seus cidadãos que tornam a sociedade mais harmônica, satisfeita e feliz. Por outro lado, existem atitudes de seus cidadãos que tornam a sociedade mais agressiva, violenta e desarmônica. A uniformização de valores e o respeito aos diferentes valores... A uniformização de valores e o respeito aos diferentes valores leva à harmonia. Quando isso não ocorre, o desajuste impera. Consegue-se harmonia em uma sociedade com tantas diferenças de origem aquisitiva e com valores tão díspares? Revoluções armadas seriam soluções para atingirmos uma sociedade mais justa, ou a reforma interior dos componentes dessa sociedade seria a solução? Quem, na sociedade, tem a função de reformar intimamente o indivíduo? Olha, tema tão atual, hein? É sim. Bom, essa reflexão é interessante. Bom, antes da gente falar da reflexão, eu queria falar da palavra proselitismo. Acredito que todos saibam exatamente, mas eu achei algumas curiosidades aqui sobre proselitismo. Proselitismo significa uma conversão, ok? A tentativa, na realidade, de conversão, ou de ideias, ou de doutrina, ou de religião, entre uma pessoa e outra. E ela iniciou, essa palavra do proselitismo, prosélitos, vem do grego, e ela tem início, a ideia do proselitismo, lá no judaísmo, quando tentava-se converter os pagãos ao judaísmo. Foi lá que a palavra proselitismo teve a sua origem inicial. Eu achei isso curioso para a gente trazer aqui, para a gente lembrar que proselitismo não está nos dias de hoje, mas está lá no judaísmo, lá há muito tempo. Então, não vem só pela igreja eletrônica que deu um up no proselitismo, mas principalmente lá, quando os pagãos eram, entre aspas, perseguidos, ou na tentativa de fazê-los mudar de religião, efetivamente. Bom, aqui, então, tem algumas perguntas que são interessantes aqui para a gente fazer no sentido de reflexão, não de responder, efetivamente. Consegue-se harmonia uma sociedade com tantas diferenças de ordens aquisitiva e com valores tão díspares?
harmonia é uma palavra muito difícil da gente também entender, né? O que é harmonia e como eu vou conseguir uma harmonia. Quando você tem uma sociedade tão diferente, com muitos núcleos dentro dessa sociedade, e cada núcleo diferente de outros núcleos, pensar em harmonia é muito difícil. O que a gente precisava era ter uma sociedade como um todo harmônica, mas sem grupos isolados fora da harmonia. Senão a gente não consegue fazer agregar todo mundo num centro só, né? Hoje a sociedade é dividida em vários centros. Por outro lado, é necessário que isso aconteça, né? Se a gente pensar em termos de evolução. Se todo mundo for harmônico, a harmonia não te leva a uma harmonia absoluta, não te leva a uma construção, acabamos de falar aqui, né? A uma construção. O que nos leva a uma construção de elevação espiritual, de crescimento espiritual, é o bom combate, né? Aquela briga entre núcleos diferentes. Ou seja, mas fazer a briga em si, né? A discussão entre esses grupos de forma harmônica, o que não acontece. O que a gente precisava era aprender a harmonia entre seres diferentes e não tentar entrar somente em núcleo, já todo mundo pensando da mesma forma, falar, aqui tem harmonia. Então, tem harmonia, mas ela não te vale muito, porque você precisa ter a desarmonia no sentido de diferentes para que você haja entre os grupos e torne a harmonia presente entre os diferentes. Senão, nós não podemos nem crescer e nem fazer aqueles grupos que, digamos, estejam com o pensamento um pouquinho mais isolado da realidade, possa também crescer. Então, a chance que nós temos de fazer com que grupos cresçam é quando nós estamos dentro de um grupo harmônico, mas saímos para esse grupo, para um grupo diferente, diria assim, entrar na desarmonia com uma harmonia de discussão, para que a gente dê chance para o outro aprender aquilo que nós sabemos. E o inverso é verdadeiro. De repente, um outro grupo mais elevado do que eu, do que nós, do que esse grupo onde eu estou presente, também possa fazer a mesma coisa e me dar chance de eu participar deste grupo e eu crescer espiritualmente na discussão harmônica, embora os grupos entre si estejam em desarmonia. Então, é interessante esta frase, né? Consegue-se harmonia em uma sociedade com tantas diferenças de ordem aquisitivas e com valores tão díspares, valores diferentes? É isso. Isso eu vejo que a gente precisa tomar um cuidado, né? A gente, de um modo geral, a gente procura estar nos grupos que te fazem bem. As bolhas, né? Essas bolhas, quando você entra numa bolha ou num grupo que você percebe que não faz muito o teu gênero, você tenta cair fora. E não é isto. Você deveria estar ali pregando a harmonia, embora você e o grupo estejam em desarmonia. Mas você tem que pregar a harmonia para que dê chance deles entenderem você e você entendê-los. Mas nós não gostamos disso, nós fugimos dessa discussão porque nós temos medo da intriga, de briga, de criar dissabores. Né? E vai um pouquinho também naquela frasezinha, né, do homem, o homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa, né? Então, se eu penso de uma certa forma e você pensa como eu, bacana, você é um cara inteligente, puxa, que cara de visão. Se você pensa diferente, eu falo, poxa, mas como que pode você pensar? Pronto, aí eu já não quero mais ser seu amigo. Né? Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu não sei se você já ouviu uma ideia e achou aquela ideia extremamente absurda e passado algum tempo você falou, poxa vida, eu que estava
me posicionando de maneira absurda. Aquela ideia não era tão absurda quanto eu pensava. Né? Então, assim, está aberto mesmo para o novo, né? Para novas ideias, novos conceitos. Esses tempos atuais estão nos provando é difícil uma coesão, né? Porque o indivíduo, cada um tem que ter o seu equilíbrio, né? Tem que ter respeito, buscando a coesão, mas está muito difícil ultimamente, viu? Sempre foi, né, Maria? Hoje está mais difícil por causa que tudo da aquilo globalização. Da globalização e também por causa da rede social, porque antigamente a minha opinião era minha e restrita a 2 ou 3 pessoas, ao meu círculo. Hoje, quando eu boto isso numa rede social e eu tenho lá 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, então a minha inteligência ou a minha imbecilidade, ela toma ares, né, muito maiores. Proporção, né? Então, se a gente pegar um exemplo claro de hoje, né, hoje, sem entrar em detalhes, a política hoje nós temos 3 grupos. O de um lado, outro do Cezinho, outro, do Joãozinho. e o outro que não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro. São 3 grupos, que não gosta desse, que não gosta desse, e um que gosta desse, que gosta desse. Né? Então, são 3 grupos que não se falam. Não se falam. Na realidade, quando eles tentam falar, a briga entre eles e uma desarmonia danada, porque um não quer ouvir o outro. Estão os 3 grupos bitolados, os 3 grupos, totalmente bitolados, fechados em si. Eu tenho argumento para tentar falar com alguém a respeito do meu pensamento, mas o outro se fecha porque não quer ouvir. Fala, você é um idiota, vai falar daquilo que eu não quero ouvir. E o outro, quando vai falar, eu também me fecho. O professor, aí, na verdade, a gente já tem uma predisposição. Se o senhor falasse para mim, nossa, eu sou corintiano, nossa, eu vou amar o senhor, vou abraçar, vou beijar. Mas se o senhor falar que é São Paulino, eu já estava predisposta a não ser sua amiga mesmo. É assim. Então, mas assim eu posso, por exemplo, vamos em cima do exemplo que você falou. Eu posso ser corintiano, mas eu reconhecer que o Palmeiras tem um time forte, competitivo, que merece ser respeitado. Claro. Quando eu trago isso para a política, eu posso falar, eu posso gostar do candidato A, mas nada me impede de respeitar com civilidade o candidato B. E hoje, assim, se eu falo que voto no candidato B e você vota no candidato A, eu virei um idiota para você. E inimigo, em alguns casos. E um inimigo. Então, é isso que você se refere, né, Custódio? Então, esse absurdo. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver um pedacinho do debate de ontem. Aquilo foi uma briga. Eu estava vendo a briga pessoal, aquilo. Briga pessoal. Não tem nada de política aquilo. É briga pessoal. E nós, enquanto ser político, cidadão, tínhamos a ver com aquilo, né? Pois é. Parecia briga de botequim, não parecia? Discussão de mesmo. Então, assim, e são os caras que estão querendo ser os mandatários do Brasil. Então, como bem disse meu professor de quarta-feira, Pedro, que os caras lá de cima é reflexo nosso. Pois é. É uma amostra da sociedade. É um corte transversal da sociedade. Os caras não vieram de Marte. Você, quando não faz um exame de sangue, você não tira uma gotinha do seu sangue, e ele diz tudo. Né? É a mesma coisa, gente. Né? Verdade, Pedro. O político que está lá, ele reflete nós, né? Simplesmente. Muito bom. Eu vou votar no padre lá no... Então, mas assim, eu acho que a intolerância e o preconceito que as pessoas têm pela ideia, ou pela ideologia, ou pelo outro, é o que mais assim, é gritante, porque o padre mesmo aí, já que está esse assunto aí, você falou, né? questionar, blá, 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 foi uma, né, tudo bem, a gente pode julgar e falar, que realmente ele esculhambou lá, mas, enfim, hoje eu ouvi ele numa entrevista dele, ele é uma pessoa inteligente até, e coerente nas coisas que ele faz, mas ninguém nem... Claro, ali estava uma palhaçada tudo, e você julga aquilo, mas, assim,
as pessoas já vão julgando e já vão virando um bicho, e já vão tendo um preconceito, e já vão... Eles mesmos, entre eles estavam tendo intolerância ali, chamando o cara de padre, de fé junina, sei lá do quê. Um negócio absurdo aquilo, entendeu? Independente de qualquer coisa, se ele estava do lado que eles não aceitavam, era desrespeitoso tudo. Então, assim, eu acho que o preconceito que a gente tem com a outra pessoa, com o que ela pensa, ou com a aparência, isso aí cega a gente, e a gente não consegue racionalizar, entendeu? Eu acho que é importante essa coisa de você lidar com o diferente. Ok, você falou de viver numa bolha, realmente é difícil, é custoso você estar numa bolha. Eu conheço algumas pessoas radicais, não no assunto político, mas assim, em outros assuntos. Por exemplo, em assuntos de personalidade mesmo, de conversar com a pessoa e a pessoa ser crítica de alguma coisa, a pessoa ser negativa de alguma coisa, a pessoa só falar, só julgar, e eu não ser. Aquilo lá a gente consegue administrar, mas tem uma hora que também enche o saco você conviver com uma pessoa dessa, entendeu? E você não vai estragar seu dia para discutir. Então, você fala, eu quero ser harmônica, eu sou harmônica, mas também dá um tempo, não estou afim. E aí você começa também a evitar isso aí, né? Então, mas a resposta de tudo isso que você está falando, eu não estou querendo dar spoiler, o Custódio, mas ela está muito aqui, ó, né? Nessa reforma interior dos componentes dessa sociedade, né? Isso. Isso mesmo. Porque à medida que nós todos, né, somos mais tolerantes, que nós ouvimos com respeito o outro, né, que nós nos dirigimos a outras pessoas com respeito. Então, só para você ter uma ideia de ontem lá, só para fechar aquilo, você tem um presidente da República atual, você tem um ex-presidente da República, você tem um ex-ministro, então você tem duas senadoras, entendeu? E um padre. Então você tem pessoas que compõem a elite desse nosso país. Então, se ali politicamente, você sim. Politicamente. Então, se você não sabe, se ali não há respeito, como que eu vou esperar que haja um respeito nas camadas inferiores, né? Vamos dizer assim. Então, é importante que nós tenhamos essa reforma interior para que a gente não reproduza, porque, principalmente numa aula de filosofia, existem opiniões divergentes. Agora, você imagina se um de vocês vira para o outro, ou se eu ou o Custódio viramos e falou, hoje você é burro porque você pensa... Que absurdo! Aí não tem mais discussão filosófica. Virou uma discussão pessoal. Então, eu sempre tive um preconceito, sim, por falta de conhecimento mesmo sobre filosofia, porque eu achava que era uma coisa chata, cabeça, cansativa. O povo não tem que fazer, maconheiro, né? Tô brincando. Não, maconheiro da faculdade, né? Paramos já há algum tempo. Eu tô limpo, Eu tô brincando. A parte do maconheiro eu tô brincando, só na faculdade. Mas assim... Eu sabia já, viu? Mas, assim, Descobriu. Depois que eu comecei a ter contato, não que eu não me achava com capacidade, mas eu não me achava, assim, com disposição para aprofundar. E nem estou ainda, porque eu sou nada perto de vocês, né? Vocês são muito mais que é isso. inteligentes. Fala assim que eu... Não, culturalmente falando, eu não sei nada de vocês, tenho vergonha, né? Mas tudo bem. Mas eu sou metida e falo. Então, eu comecei a descobrir um outro lado bacana disso tudo, que é a filosofia, que eu não vi em outro lugar. Talvez, assim, lá no espiritismo, claro, mas na filosofia, o que a filosofia me fez entender? Que não existe verdade absoluta, é uma das primeiras aulas que a gente estuda, né? Que fala. Que cada um tem a sua verdade e que você tem que respeitar a verdade do outro, mesmo que ela seja totalmente incoerente com a sua, assim, que bata de frente com a sua. Porque não existe uma verdade suprema, né? Claro, tem coisas que é certo, errado, errado, né? Mas, assim, de ideias, por que não você não respeitar? E depois que eu comecei a fazer a aula aqui, eu mudei totalmente. Às vezes eu estou, assim, em conversa de bar, e eu vejo umas asneiras e eu falo, respiro fundo...
E eu falo, não, tem que respeitar, porque a própria postura que você tem com a outra pessoa, respeitando o que ela está falando, vai fazer com que ela também te respeite, ou pelo menos é isso que espera, entendeu? Porque se você está respeitando o que ela está falando, ela vai ter que respeitar o que você vai falar também, né? Ou pelo menos fingir, fica quieta, não responder. Então, assim, eu acho assim, muito bacana, e isso a gente só tem essa consciência. Eu me arrependo muito de não ter tido esse contato antes, porque olha quanto tempo eu perdi lá atrás, né? Podendo já ter vivenciado isso. É muito bacana. Isso me leva ao que você falou, Ana, a última perguntinha aqui, que tem muito a ver com a gente aqui. Diz assim: quem na sociedade tem a função de reformar intimamente o indivíduo? Então, esse é o fechamento para que a gente pense como é que eu vou lidar com a harmonia em uma sociedade tão diferente. Quem, na sociedade, no meio onde eu vivo, tem a função de reformar intimamente o indivíduo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos reformando quando nós estamos crescendo em conhecimento, crescendo em debate. Esse debate que a gente faz aqui, esse bate-papo, essa troca de ideias, salutar, né, dentro de uma harmonia. Nós somos um grupo harmônicos, né, e a gente aprende a harmonia neste grupo. Você deu o seu exemplo aí, que você aprendeu um pouco mais de harmonia quando você trouxe aqui, e você levou isso lá para o teu ambiente, né? Quando você leva para o teu ambiente essa harmonia que você aprendeu aqui, esta é a função de reformar intimamente você e ajudar as pessoas que estão próximas de você a também entender o que é harmonia. O respeito que você tem para com ela pode não ter o mesmo respeito, mas ela vai aprender pelo exemplo. E é isso que faz a diferença. Então, nós somos responsáveis pela reforma íntima nossa, individual, de cada um de nós, e nós somos responsáveis por ser exemplo para outras que estão convivendo com a gente. Então, nós temos uma responsabilidade dupla, com a gente e com o outro. Eu preciso, de alguma forma, colocar isso em prática, lá onde eu convivo, no meio social onde eu convivo, mesmo que seja dentro daquele núcleo já harmônico onde eu convivo, e nos núcleos não muito harmônicos, onde, eventualmente, eu esteja presente. Colocar lá toda a harmonia que eu aprendo aqui, neste grupo, ou em outros grupos onde nós estamos... Eu tenho um intensivão, gente, eu tenho um intensivão aqui em casa, porque eu tenho 2 adolescentes, né? E, assim, é muito doido isso, porque a gente tem a questão do ser adolescente e de ser a mãe, né? E que, às vezes, você quer ser ditadora. E aqui eu sou meio ditadora em certas coisas. E aí, quando começa discussões, assim, de políticas ou de ideias políticas deles lá, que, principalmente, eu acho que quando tem alguma aula com algum professor maluco, eu fico me mordendo. Aí tem hora que eu falo, ai, meu Deus, falei. Eu falo, não quero saber. Aí eu já xingo o professor, já falo, você não sabe de nada. Aí ele fala, mãe, eu falo, não, tá bom. Tá certo, é função dele, mas você tem que olhar a outra parte também. Então, eterno estágio que eu passo o dia inteiro. Comigo também é a mesma coisa. Eu tenho uma filha de 29 anos e um rapazinho de 18. E eu penso assim, meu Deus, como é que eu sou exemplo? Porque devemos ter exemplo. Hoje eles falam muito da multiplicador. Exemplo multiplicador. Como é que eu quero? Bom, daqui a pouco eu não existo mais, mas eles vão continuar. Como é que eu quero deixar alguma coisa desses meninos? Eu chamo de menino. A menina de 29 anos, o rapaz de 18. Tô doidinha aqui em casa. Eu resolvi isso aqui, Maria. Eu resolvi. Por exemplo, nas eleições de domingo, eu já fiz a colinha e obriguei cada um deles a pegar a colinha, colocar no bolso e vote aí.
É desse jeito que eu quero Não, que você aqui vote, também, acabou. Ô, Não quero Custódio, mas eu conversa. falei que eu sou ditadora porque, assim, aqui, dentro da minha casa, não tem opinião política, não, vai ser a minha. Porque aí, depois Então. que eu começar a pagar as contas, eles têm. Não é que não tem opinião, pode até ter opinião, mas não vem querer falar na minha cabeça. Porque aí eu falo assim, ó, me dá celular, agora vai trabalhar. Aí você tem sua opinião. Porque... Mas eu acho que eu hoje vou- eu ouvi um assim, discursar na internet com o Wi-Fi do pai é fácil, né? Claro, Eu vou claro. fazer essa colinha, então. Meu menino tem 18 anos em fevereiro, é a primeira vez que ele vai voltar. Ele está mais perdido do que segue um tiroteio. Então, faz a colinha e põe no bolso dele. Faz a colinha. E a colinha vai na ordem, porque tem uma ordem para votar, né? Uma ordem, não é de baixo para cima, de cima para baixo. É do deputado estadual até o presidente. É na ordem crescente. O voto é Eu já fiz a secreto, colinha. então, eu falei aqui para ele que o voto é secreto, então ele guarde o segredo dele, porque eu não preciso saber em que ele vai votar, nem quer. Mas se votar ao contrário de você, é bom que ele comece a Arranca o pensar celular e vai trabalhar. Claro. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, introdução. Antes que a gente descubra quem vai votar em quem aqui. Eu posso ler? Pode, por favor. Este capítulo tem por objetivo mostrar as diferentes formas de proselitismo utilizado pelas religiões e as quais os recursos por elas utilizados na sua divulgação. Será enfocado também a relação entre o conhecimento, intelectualidade e religiosidade. Investigaremos qual a relação existente entre a política e a religião. O padre que o Carlos disse, querendo ser presidente. Os governos, para serem efetivamente democráticos, devem favorecer a liberdade de crença e incentivar o ecumenismo ou a harmonia entre elas. Colocar em prática o terceiro lema da Revolução Francesa, qual seja a fraternidade. Essa prática passa pelo respeito entre as religiões e o tema da fraternidade deverá realmente ser inserida nas constituições dos países, não como leis e regras comportamentais escritas, mas como política com esse enfoque. O ecumenismo tem um tema polêmico, é muito discutível, deveria ser tratado a nível governamental. Essas ações devem ser tomadas no sentido de garantir plenamente a liberdade do culto, somada à total independência das autoridades governamentais, no que se diz a respeito a pressões vindas da igreja em busca de privilégio, principalmente fiscais. Vemos hoje a minoria étnicas e religiosas sendo atacada ostensivamente por setores com maior poder numérico populacional. Muito bom, é isso mesmo. A ideia desse capítulo é a gente tratar a diferença entre as religiões e como elas agem, né, para atrair adeptos. E, na realidade, adeptos se faz com proselitismo, trazendo alguém de um outro para cá. É a mudança, a dança das cadeiras. Né? E quando se fala em ecumenismo, ecumenismo, Não é comunismo, não é comunismo, é ecumenismo. Ecumenismo é interessante, né? Eu até pouco tempo atrás achava que o ecumenismo era uma forma de você fazer um discurso qualquer sem a religião, né? Sem colocar a sua religião em pauta, ou seja, ser neutro na religião. Mas é muito mais que isso. O comunismo é muito mais profundo. Na realidade, a tentativa, né? É uma teoria em que tenta se juntar as religiões cristãs, principalmente, todas as igrejas, em uma só. O que é muito difícil.
Então, se é muito difícil juntar as igrejas, mesmo elas sendo tratadas como igrejas cristãs, o que a gente pode fazer efetivamente hoje e agora é respeitar a todas. Se a gente não consegue juntá-las, né, num núcleo só, eu posso, na realidade, embora esteja em núcleos diferentes, em cristão, mas em núcleos diferentes, respeitá-las na totalidade. Ela é daquele jeito, eu sou deste jeito, e aquele outro é daquele outro jeito. Ela pensa levemente diferente de mim, e eu penso levemente diferente dela e de outras, mas eu as respeito de qualquer forma. E a gente vai tendendo desta forma, o ecumenismo na sua essência, né? Que é juntar todas as igrejas em uma só. A gente está vendo aqui que, ao contrário de juntar as igrejas, de tornar a união entre elas efetiva, elas estão se dividindo. A própria Igreja Católica tem lá várias divisões entre elas, né? Várias. E a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica também, muito mais, né? Houve uma divisão monstruosa entre elas. O importante é que nós como grupo, estudiosos aqui da filosofia, entendamos que o respeito está acima de qualquer religião, independente de ser espírita, de ser evangélico, de ser católico, de ser macumbeiro, de ser, sei lá, qualquer outro tipo de seita que a gente, às vezes, tenta discriminar um pouquinho. A gente tem que pensar antes de discriminar, entender que nós também somos discriminados por outras doutrinas que não entendem a nossa doutrina, sequer leem a nossa doutrina para criticá-la, simplesmente criticam porque nós vivemos entre espíritos, né? É muito estranho isso para como eles enxergam. Por outro lado, a propagação entre o meio onde tem essa doutrina, este meio doutrinário também propaga informações errôneas de outras doutrinas como meio de primeiro, segurar aqueles adeptos. Segundo, tratar o proselitismo dessas, né? Eu vou tentar trazer pessoas do outro lado para cá, porque aqui é muito melhor do que lá. E a gente, ao contrário de união, a gente está vendo uma desunião, uma concorrência entre as religiões, que é ruim. No final das contas, todos nós temos o mesmo objetivo. Se você pegar o objetivo de cada religião, de cada doutrina, a gente vai ver que, no fundo, lá, no fim, como objetivo final, é sempre o mesmo. O meio é o traçado que é diferente entre uma e outra. E a gente vai, então, dar uma olhada aqui nos textos para a gente entender como essa coisa funciona. Então, vamos lá, mais um textinho aqui. 18.2, que fala da religião, da escolaridade e renda. Alguém sabe disso? Antes de começar a ler, eu posso ler também. Claro. Mas eu estava aqui na época que o Edgar escreveu esse livro, essa última frase aí, como as minorias étnicas sendo atacadas ostensivamente, religiosas e tudo mais, hoje em dia tem uma inversão disso, né? Hoje em dia, as minorias partiram para o ataque muito mais, né? Parece que se exige muito mais, se tenta impor uma realidade para a maioria deles de uma forma muito agressiva, culturalmente ou não, né? Eu pelo menos, eu sinto isso. Não sei se é porque eu sou de uma turma que está se tornando minoria hoje. Na realidade, há algumas etnias, a gente percebe isso sim, Felipe. Algumas etnias, elas vão para o ataque, e o ataque, na realidade, não é para ela ganhar o respeito da etnia, digamos, que é considerada superior, mas é no sentido de ela se sentir tão superior quanto. E aí ela não ganha isto na briga, na disputa, na agressão. Ela deveria ganhar isso
no respeito que ela tem com o outro. É exatamente o invertido, né? E se ela se colocar como ser que respeita todas as etnias, inclusive aquela que ela acha superior e aquela que ela acha inferior, porque ela deve ter entre eles também aquelas inferiores que são consideradas inferiores, segundo ela, né? A gente entra numa harmonia. Falamos agora há pouco da harmonia. A harmonia, ela tem que existir dentro de mim. Se eu não for harmônico comigo mesmo nas minhas ideias, eu não consigo a harmonia fora de mim. Viu, Gustavo? Só um parênteses aí para apimentar. Talvez essa reação que o Felipe está citando seja a dialética. Entendeu? Pode ser também. É dialética, porque então eu sempre fui desrespeitado como minoria. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar impor aquilo que eu quero. Agora você se sente desrespeitado. Até que agora sim, qual que é o próximo passo? É a harmonia. Sim. Ou deveria ser, né? A harmonia. Então talvez faça parte daquela dialética mesmo. Eu só vejo assim, em alguns casos há agressões, né? E a agressão é muito forte. Lá atrás a gente viu lá na nossa reflexão que não é com guerra que a gente consegue harmonia. A guerra, ela destrói a harmonia. E a etnia, quando você entra num processo de agressão, você agride o outro para mostrar que ele é tão inferior quanto eu, ou eu sou tão superior quanto a ele. Na agressão, ele cria mais desarmonia, ele cria mais diferenças étnicas. Então, tem que tomar um cuidado, né? Não, isso. Veja bem, vamos pegar o caso aqui do negro, tá? Então, o negro, ele foi tratado, por exemplo, ele foi escravizado, ele foi tratado com desdém e tratado como um ser inferior durante muito tempo. Então, isso gerou nele uma reação. Então, qual que é a reação? Ele fala, se eu continuar respeitando dessa maneira, eu estou tentando entender o que passa na cabeça dele. Ele vai falar assim, talvez eu nunca consiga o meu lugar. Então, quando eu vou para frente e imponho, de uma certa forma, o respeito, e eu vou chocar algumas pessoas, talvez isso ele faz de maneira inconsciente. Então, ele vai gerar do outro lado. Talvez, se ele na cabeça dele, se ele ficar sempre nessa situação, o outro pode ver como uma posição de subserviência. Então, ele fala assim, eu vou ser sempre assim. A religião, mesma coisa. Então, por exemplo, a gente fala, vamos pegar o caso da doutrina espírita. Então, muitas pessoas espíritas acabavam sempre escondendo até, porque o outro achava que aquilo era, né, coisa do capeta. Então, à medida que você age de uma outra maneira, fala assim, não, eu sou mesmo. Então, quando você age dessa forma, para o outro pode ser até desrespeitoso, dependendo de como você age, de como você responda, para que depois chegue num ponto de harmonia. Então, como diz o Hegel, a dialética não está só nas discussões, a dialética está na vida. Né? Claro. Um movimento que vai acontecer na vida mesmo, de um modo geral. Só tentando entender essa questão que o Felipe colocou, que é interessante. Então, talvez daqui a algum tempo, a gente vá olhar para essas questões das minorias com muito mais tranquilidade, porque a gente, quando essa minoria ela me choca de alguma maneira, pelo menos por um momento eu sinto o que ele sentiu durante muito tempo. Chama atenção, pelo menos. Né? Chama atenção. Pode ser. Mas, eu não estou dizendo que esse é o correto, eu estou dizendo que talvez isso seja o que aconteça. Tá? Mas eu acho que o Felipe está exatamente falando da parte da agressão, da parte da violência, né? Que alguns grupos entram no confronto violento para tentar adquirir um respeito que ele não tem, que não tem para com ele. Né? E não é na agressão que consegue. Sim. Mesmo deveria ser na discussão intelectual da coisa e não na discussão na força bruta. E parece que alguns grupos entram numa força bruta, numa violência, efetivamente. Né? A violência... Eu pensei majoritariamente nesse caso mesmo que tem acontecido, nos Estados Unidos e tudo, quando acontece, e às vezes em pequenas coisas do cotidiano. Às vezes, uma fila de um supermercado onde tem uma vaga para um idoso, dá para sentir o nível de estresse do idoso que está ali querendo
seu direito de passar e tudo. Chega a ser, às vezes, assim, até meio constrangedor. Você, não, tudo bem, eu vou dar a sua vez para o senhor, mas o nível de estresse da pessoa leva... Não, e brigam, os supermercados brigam. E essa harmonia não existe ainda, né? Como o Carlos falou. É um processo. E é engraçado porque você falou de um exemplo dos idosos. Vamos pegar do exemplo do negro que ganhou 5 ou 10% das vagas da universidade. Se eu, imagino sim, né? Se eu fosse negro, eu não aceitaria isso, porque isso é subjugação. Estou te dando uma vaga porque você é incompetente de competir com os brancos. Na sua incompetência, eu te dou 5% de vaga na universidade. Quer dizer, é pior que o preconceito. Aí sim gera um preconceito. Eu vou para a universidade porque eu sou incompetente e o cara foi obrigado a botar uma lei. Tá? E aí, veja, aí o negro vem, estou falando do negro... Desculpa, não tem nada de pejorativo aí. O negro e ele exige a lei seja cumprida, porque aí ele está realmente dizendo: como eu sou incompetente para competir com vocês, eu quero a minha vaga. Então, começa a gerar um conflito maior. Mas essa discussão é complicada pelo seguinte, porque esse negro, por exemplo, que está disputando uma vaga na Unesp, ele é um cara que muitas vezes veio da periferia, de uma classe muito mais baixa economicamente, estudou numa escola que não dava para ele a mesma condição de um cara que vem de uma elite que estudou numa escola paga a vida inteira, entendeu? E esse cara realmente tem mais condições que ele. Então, se ele não reivindicar esse direito, ele não entra na universidade. Mas e agora o branco que é pobre? E o branco que é pobre? E o branco que... Outro dia uma amiga minha falou isso. A cota o branco que é pobre tem olho azul. Não, a cota contempla o pobre. Sim, ela não é só para negro. Metade é para pobre e metade é para negro. Entendeu? Não é só para pobre. A cota é negro, pobre, índio, pobre. Se ele for negro, rico, ele não vai ter condição. Agora, se ele for branco, pobre, ele não vai poder, a não ser que ele se declare negro, que é outra coisa. Se ele for branco, pobre, ele não entra? Não. E branco, pobre cota também. Racial branco, isso, mas quando você pega como que funcionam as cotas no Brasil, para negro e para pobre, é para os dois. Não é negro pobre, não. É para negro e pobre. Eu acho que a cota maior é para negro. Dá uma olhada lá, vai lá. Isso eu fui pesquisar uma vez, eu estava olhando isso aí. Que foi e aí existe, de acordo com o salário seu, você tem condição, por exemplo, como Bolsa Família. Né? Então, uma série de coisas. Se você é alguém que recebe esses auxílios, você também tem uma parcela de cota lá. Então, isso é uma discussão muito ampla, porque é muito fácil eu falar isso quando eu moro numa cidade bacana, quando eu venho de classe média, quando eu sou branco. Sim, mas não seria muito mais fácil também você igualitar o sistema educacional? Não seria muito melhor do que você fazer isso? A minha opinião seria essa. Eu não sou contra cotas até a página 2. Só que eu acho assim, você ter uma educação de qualidade pro branco, azul, amarelo, preto, verde, todo mundo vai ser igual. Porque você vai dar uma escola boa desde lá de pequenininho, mas ninguém quer fazer isso. É mais fácil você dar esmola depois. Né? Essa é a coisa, né, Ana? Você pode até dar cota, mas você teria que ter um programa de melhoria da educação básica, né, para resolver o problema. Então, eles não atacam a causa raiz. Eles ficam oferecendo, né, essas cotas para o pessoal como troca, no final das contas. Claro. Então, muito mais digno, eu acho que é muito mais digno você conseguir igualar a sociedade pela educação. Se você quer pagar uma escola melhor para o seu filho, o problema é seu. E educação de base. Não adianta isso, desde pequeno, claro. Não adianta você pensar e que é possível, né? Essa discussão não é simples assim. Isso não é simples assim, porque todos nós aqui somos brancos e todos nós aqui talvez tenhamos tido algumas condições.
Então, por exemplo, quando eu pego um cara que mora lá na Rocinha, que há 130 anos o avô dele é de escravo, e esse cara foi embora para o morro, entendeu? E ele foi criado no morro, e ele não teve um pai que o levou para a escola, que não teve a base que eu tive, entendeu? Então, esse é um julgamento meio manco quando a gente faz. Existe uma herança maldita aí nesse caso. Não, então, mas eu concordo. Tudo tem exceção. Inclusive, existe também o pobre, o que tem exceção na sua e que consegue chegar numa universidade sem cota até, e consegue ser até juiz. São as exceções. Consegue, é 1%? É 1%, ok, concordo. Mas o que eu acho que é um peso que eternamente o Brasil vai pagar, vai ser sempre o que o negro foi escravizado. Nunca o negro vai sair. O negro, o índio até que saiu um pouco, mas sempre vai ser, a gente vai levar nas costas, eu estou falando, o resto da população vai levar nas costas essa culpa. Mas isso não é eterno. A cota é algo que é feito por um tempo até que essa situação se restabeleça. Quando você tiver uma melhoria, aí isso para. Isso não é mas na prática não é assim que funciona. Não tem melhoria, né? Não tem melhoria. Mas se eu pegar e falar assim, olha, que se dane, porque você pega o Brasil, é um país onde o filho do cara de classe média estuda na escola paga. Quando ele vai para a universidade, ele vai para a universidade pública. Sim. O filho do cara... E quem que paga? Somos nós. E o filho do pobre? O que ele vai fazer? Ele vai pagar a universidade. Mas, Carlos, você concorda comigo que se a escola pública fosse melhor que essa escola que o cara paga, ele ia pegar e tirar o filho dele da escola paga e ia colocar na escola pública. Então, essa é a solução. Quando eu estudei primário, era exatamente assim. Isso. Esquece. Quando você tem um primário bom, você tem uma escola boa, ele não vai querer pagar a escola. E a gente tem que lembrar que a Constituição, um dos pilares da Constituição é a educação. A educação faz parte do Estado. E aí você fala para mim, a Rocinha, o cara... Para mim, nesse caso, falta o Estado. Claro que falta. Ali é que está faltando o Estado. Claro que falta. E isso, o que é? Isso é um paliativo a cota, entendeu? A cota é um paliativo. Ela não pode ficar eternamente. Mas, na atual circunstância, eu penso que a maneira como é feita é a única forma de você poder fazer com que esse cara tenha uma ascensão social. Entendeu? Para que o filho dele não precise de cota. Senão, ele é um círculo vicioso. Desculpa, Felipe, pode falar. Eu tive um exemplo nessa época, quando estava implementando as cotas aqui no Brasil, eu ia bastante para a África do Sul. E lá, o Mandela instituiu um regime de cota muito mais radical. Além de ter cota para negros nas universidades, eles começaram a botar cotas nas empresas. As empresas tinham um período para ir se adaptando, para ir dando posições de gerência, de diretoria e depois, mais acima, para negros também. E aí eu sempre que ia para a África do Sul, eu ficava com os brancos, eu ia muito para a Força Aérea, e lá era majoritariamente, os oficiais são todos brancos. E depois das 7 horas da noite, em Pretória, Joanesburgo, você não pode sair à noite se você é branco. Porque não é que é proibido, mas é muito perigoso. E depois que eu comecei, num outro programa, a trabalhar com o pessoal negro, que já estava nas empresas, e comecei... Aí eu saí à noite com eles, era outra África, virou outra África. E eles me falavam da política de cotas. Ele falou assim, olha, a gente tem política de cota, mas não é todo negro que quis aproveitar. Conseguiram pagar minha faculdade, eu trabalhava nessa empresa, era auxiliar de não sei o quê, terminei a administração, me deram um cargo de gerência do sistema de tratamento de esgoto da fábrica. Então, eu fui tendo oportunidade, porque eu não tinha capacidade de ir além disso. Mas eu fui aprendendo, e cheguei lá, ele já era diretor comercial da empresa, então. E ele teve essas oportunidades, eles tinham consciência disso. Vai se dar oportunidades, não é todo mundo que vai querer ralar, não é só oportunidades, tem que se esforçar também, tem que trabalhar, tem que galgar passo a passo. E eles tinham muito bem essa consciência. E foi uma política que estava transformando. Eu acredito que as cotas no Brasil são uma herança maldita que a gente tem da escravidão, como o Carlos falou. Quem teve uma avó analfabeta, um pai que fez só o primário, ele, para chegar a uma faculdade, é uma dificuldade, né? Mas eu acho que muita gente está se formando muito
preto, muito pobre, muita gente que não tinha condições hoje, já estão se formando, já estão mudando bastante a cara das empresas e da sociedade como um todo, hoje em dia no Brasil. São 20 anos de cota que a gente tem de política, pelo menos, né? Talvez mais alguns anos não precise mais, porque aí você já deu a esse cara. É como eu apostar uma corrida e sair 100 metros na tua frente. Entendeu? Então, eu tenho que dar Mas, Carlos, se chance nunca pro cara, houver né? uma melhora e um investimento e uma seriedade no tratamento da cultura das pessoas, desde lá de baixo, porque não é vantajoso para o político a pessoa ter cultura, a pessoa ser inteligente, a pessoa pensar. Vai continuar sendo assim, porque vai continuar tendo dificuldade para entrar, porque a escola pública vai continuar sendo ruim. Então, entendeu? Esse é um a outro escola problema, pública... então. Oi? Não, é um problema que tem que ser resolvido também. E a escola pública não né? reprova, Carlos. A escola pública não reprova. Eu tenho uma amiga que é diretora de uma escola de periferia e ela fala para mim, Ana, os alunos são traficantes. A mãe chega aqui para bater na cara do professor. E eu não posso reprovar o aluno que falta, que não aparece na escola. Eu não posso reprovar. Então, assim, é tudo errado. Aí, como que vem falar de oportunidade para o mais pobre? Então, assim, é tudo errado, é tudo muito hipocrisia, sabe? Eu acho, muitas vezes, a questão política. Hoje eu ouvi um negócio muito interessante na rádio, que eu nunca tinha pensado, com questão da religião. Eles estavam falando, assim, sobre o preconceito de quando entra um religioso na política, né? Um padre, um pastor, enfim. Porém, na prática mesmo, quem que atua com o pobre? Não é o poder público, são as igrejas. São todas as igrejas que vão lá pegar da rua, da comida, da assistência ao drogado. Não é o poder público, na sua grande maioria. Sim. O poder público tem ações sociais, é lógico, mas se você botar num papel, quem faz esse serviço social são as igrejas. As evangélicas, as espíritas, a religião espírita e a católica. Então, o Estado, ele não faz papel social de pôr a mão na massa. Por isso que nós estamos nessa situação, né? Sim. Então é o que está falando aí. Então, à medida que a gente consegue cobrar isso e agir de uma outra forma, tudo vai com o tempo vai melhorando. Então, quando você pega algumas questões pontuais, como essa de cota, por exemplo, ela sozinha talvez não signifique alguma coisa, mas já é algo para aquele que não tinha nada. Né? Então, à medida que passa, a gente tem que realmente ir melhorando essas coisas no Brasil. Né? E já melhorou, eu acho que já melhorou em alguns pontos. Sim, como eu acho que a questão da cota, né, também, é cota que fala, quando é de uma empresa que você tem que contratar... Sim, o pessoal deficiente. Sim, e até o concurso público. Isso eu acho super bacana também, super importante. Tem que ter a inclusão das pessoas. Isso, programas de inclusão. Vamos lá, Custódio, desculpa. Tá. Não, sem problema, a discussão é boa. Vamos lá. Alguém falou que ia ler. Acho que foi o Felipe. Felipe que causou essa discussão imensa. Vamos castigá-lo. Vai ler o livro todo. Não, vou ter que ler. Beleza. Religião, escolarização e renda. Vai continuar a polêmica. Vai mesmo. A religião tem algum vínculo com a escolaridade? A religiosidade se modifica com a intelectualidade e com a renda? Existe alguma relação da religião com a renda? A grosso modo, podemos afirmar que, aumentando a escolarização, aumenta a renda. Entretanto, existe uma parcela razoável com alta renda e pouca escolarização. São os que ascendem rapidamente a altos níveis econômicos sem o respectivo acompanhamento educacional. O Censo 2000 do IBGE mostra os seguintes dados no tocante à escolaridade por religião. Espíritas, com 9,6 anos de estudo, adeptos da Umbanda e Candomblé, com 7,2, evangélicos tradicionais, com 6,9, católicos, com 5,6 e os pentecostais, com 5,3. Considerando em 4 anos de estudo a pessoa completa o nível primário, com 8 anos o ensino fundamental
e com 11 anos o ensino médio, podemos avaliar a escolaridade média em cada religião. Os espíritas têm uma prática religiosa muito ligada à leitura, à filosofia. Já os pentecostais têm uma menor escolaridade, que mostra seu avanço entre pessoas de nível social mais baixo, afirma Nils Oliveira, analista do IBGE. Lembremos que as classes formadas de opinião se situam entre as mais escolarizadas, as formadoras de opinião se situam entre as mais escolarizadas, e que o poder crítico de opinião também cresce com a escolaridade. A convicção é fator importante no credo religioso, pois atua no aspecto racional do profitente. Mas aqui não tem agnósticos nem ateus, né? Não, eu só falo E de aí, religião. nessa época do livro, também não tinha influencer, né, gente? Que são ricos. Tem a Influencer, seção, isso. agora a seção social é dos influencers. Eu imagino É. que esses anos de escolarização devam ter aumentado aí de 20 anos para cá. Também. Eu Tem mais de 20, né? eu busquei algumas informações a respeito de censo mais novos, e os números não são muito diferentes desse, não. Eu achei eu não trouxe, mas eu achei um de 2010. 2018, 15, algo assim. Os números não são muito Deve ser diferentes. 2010, né? O último censo foi 2010. Mas bom, além do censo, tem algumas pesquisas. Tem Tá. um censo, feito uma pesquisa a partir de uma entidade que pesquisou lá 5.000 pessoas, né, de vários credos. E eles chegaram mais ou menos nisso aí. E deram outras informações importantes também. Tipo, quantas mulheres, quantos homens, qual é a idade, por idade. Tem um gráfico mais personalizado. Mas aqui é interessante a gente fazer uma analogia das pessoas que são mais... A gente vai chegar daqui a pouquinho lá no proselitismo religioso, aonde se consegue o maior proselitismo? Nas classes com menos privilégios educacionais, né? Aquelas que têm uma educação menor. E esse grupo é muito mais manuseáveis, muito mais fáceis de virar a cabeça deles, né? Você tirar um espírita de um lugar onde ele só chegou lá porque ele estudou de alguma forma e entendeu aquilo como uma doutrina importante na vida dele. Se tirar um espírita para virar evangélico, por exemplo, é muito difícil, embora tenha. Eu conheço pelo menos 2. Mas é mais difícil. O invertido, né? Eu diria que é muito mais difícil, que é quase impossível tirar um evangélico para chegar no espírita. Ele tem que ficar numa desilusão danada com a religião dele para ele pular. Mesmo assim, ele vai muito devagar, ele não entra de cabeça. Então, se a pergunta em cima, que pergunta assim, a religião tem algum vínculo com a escolaridade? Claro que tem, mas não com a escolaridade em si, mas com o conhecimento que ele adquiriu ao longo de um tempo. Se o conhecimento dele é suficiente para que ele possa ter a própria razão, né, a partir do conhecimento, dificilmente ele vai ser manuseável, ele vai ser comandado por alguém. Quando ele tem uma escolaridade maior conhecimento, a dificuldade de alguém fazer a cabeça dele é muito maior, é muito mais difícil. Eu acho também, Gustavo, a gente até discutiu um pouquinho isso numa aula anterior. O espiritismo ele exige mais, né? Igual é dito aqui embaixo, né? É uma prática religiosa de leitura, filosofia. Então, exige um estudo maior, né? Uma dedicação maior daquele. E, normalmente, já é uma aptidão da pessoa, né? Isso. Uhum. Então, ela vai... a probabilidade de você encontrar alguém com um segundo grau, nível superior, é bem maior no espiritismo, né?
Já ali os pentecostais, né, na aula que a gente teve, a gente vê que eles acabam pegando, né, as pessoas muito mais pela questão material ali. Então, o esforço intelectual para o pentecostal é muito menor. O neopentecostal, na verdade, né? O neopentecostal. Então, e o resultado também, né? O resultado material é o que motiva e o que movimenta. Então, Fabiano, é uma característica. Então, é uma das coisas que a gente discutiu, né? Umas 2 aulas atrás. Diga aí, Felipe. Fabiano, o espiritismo exige mais ou ele acaba estimulando e puxando mais a pessoa para a leitura? Eu lembro quando eu comecei a ler no espiritismo, eu tinha meus 14, 15 anos, eu não tinha hábito de leitura. E isso foi me estimulando cada vez mais a ler. Mas eu acho que Verdade. você já tinha uma tendência, não sei se é essa palavra, a curiosidade, talvez, ou uma tendência a questionar e ir atrás. Porque Mas quando me você... estimulou bastante. Não, Me estimulou então, bastante. mas quando você não tem, é mais fácil você aceitar tudo o que falam, entendeu? Eu acho que o espírita ele é mais questionador, sim, por isso que ele quer provas, então ele vai ler, ele vai... Eu não sei, eu entendo isso. E o meio influencia, né? Se a gente está conversando aqui, de repente o custódio fala para mim, então eu estive lendo, não sei o quê. Aí o Felipe fala, não, eu também li, não sei o quê. E isso me estimula a leitura. Quando você pega no pentecostal, no evangélico, qual que era a orientação de Lutero? Solo escritura. Só a Bíblia. Não, eu ia falar isso agora. E qual a orientação do Kardec? Quando amai-vos e instruí-vos. Não, e quando tiver a ciência, na dúvida, né? Na dúvida da ciência, fique com a ciência. Siga a ciência. Ou seja, tá aí a diferença, né? Mas os pentecostais têm uma capacidade que eu nunca tive, que eu invejo. Os caras sabem qual é o versículo, isso e aquilo, eles de decoram. cada trecho. Eles decoram com a... Eu falei aula passada, né, Carlos? O tio da minha mãe, analfabeto, era pastor da Assembleia de Deus e sabia tudo e pegava a Bíblia e ia lá. Ele decorava as letras. Agora, ele não sabia ler. Agora, uma coisa que a gente citou, o Custódio, há poucos dias aí, foi isso. Ó. Quando você pega o Espiritismo, que é uma religião que fala mais para a pessoa... A Veja fez uma matéria há 40 anos, falava a religião dos letrados. Fiquei até envaidecido na época. Então, assim, eu imagino que... Orgulhoso daquilo. Agora, olha onde você faz preleção. Repara, onde estão as casas espíritas? Paulo de Tarso. Olha os bairros. Irmão Rodolfo. Colmeia. Jefa. Anjo Ismael. Tudo bairro de classe média. Onde que está... Você já foi em alguma casa? Pode até ser que tenha ido, lá no Campo dos Alemães. Você já foi em alguma casa lá? Não existe casa espírita na periferia. Umbanda tem, né? Umbanda tem, mas da doutrina espírita, até pode ser que exista alguma coisa, mas ela não tem uma penetração. Então, por que não tem? Porque se você montar uma casa lá, vai ficar as moscas, porque lá o pentecostal, ele, né, pirâmide de Maslow. Eu pego um cara que está com dor de barriga, que está com fome, que está com frio, eu vou falar em filosofia para esse cara. Ele quer saber de você fazer um milagre para ele ganhar dinheiro, para ele poder acessar um pouquinho, né, aquilo que ele necessita de verdade. Então, o Fabiano estava falando. Então, a doutrina espírita, talvez ela vá para uma classe que já encheu a barriga e agora está com preocupações mais de reflexões filosóficas, né, espiritual. Então, é bem pirâmide de Maslow mesmo. Entendeu? Isso mesmo. E aí a gente vai ver nos evangélicos, a gente fala pentecostais, mas nos evangélicos, de um modo geral, pelo nível de escolaridade baixa, eles precisam de alguém que faça a interpretação daquilo que eles leem. Precisam. Então, o pastor é o guia. E o pastor vai fazer a interpretação segundo ele, e não segundo a Bíblia. Segundo ele.
É a Bíblia, ele lê e faz uma interpretação, e aquele pessoal que está naquele ambiente, eles não têm outra forma a não ser acreditar naquilo. Não tem. Eles não têm como pensar e discutir com o pastor, mesmo porque o pastor não vai abrir discussão com eles, né? E se eles tentarem de alguma forma, o pastor fala que ele é o guia, ele é o intermediário entre o povão que está ali e Jesus. Eu sou o cara que fala com o cara lá em cima e fala com vocês aqui. Eu sou o ungido de Deus. Sim. Então, esta coisa de manusear as pessoas fica muito mais fácil quando você tem uma intelectualidade menor em função da sua baixa escolaridade, né? E você não tem como discutir. Por isso, a gente não consegue discutir com o evangélico, né? Não consegue, porque ele vai discutir não, ele vai somente ouvir um pastor. E qualquer discussão, ele vai chamar o pastor. Eu lembro uma vez que eu morava numa casa, faz bastante tempo, já era metido a espírita. E aí chegou aquele, como é que chama aquele pessoal que anda com Bíblia embaixo do braço? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Chegou 2 caras, eles vão em casal, né? Às vezes casal de 2 homens, mas são casais, 2 pessoas. E eles pararam em frente, eu estava lendo o jornal na frente de casa, na alpendre, e eles falaram, poderia ler a manchete do jornal? Ele queria uma deixa para ele começar a falar. Eu li. Aí ele já abriu a Bíblia num canto lá e já começou a falar a respeito de guerra, tal, que as guerras viriam, e a manchete era exatamente a guerra do Iraque, coisa parecida. E aí ele começou a ler. Aí fui conversar com ele. Falei no portão, fui começar a conversar com ele. Ele falou. Aí eu falei para ele, posso fazer outra interpretação desse texto aí? Pô, tubiou um pouquinho, mas deixou eu fazer. E eu fiz uma interpretação, claro, não uma interpretação, digamos, muito lógica, mas eu inverti, eu fiz uma interpretação diferente daquela que ele tinha. Nossa, eu acabei com a cabeça do cara, me arrependi, porque ele não conseguia discutir, ele estava falando, mas o pastor disse para mim exatamente isso que eu te falei. Então, mas o que o pastor disse é o que ele disse. Eu estou falando para você que eu acredito diferente disso, eu estou pensando nisso. Olha, aí conversamos, não discutimos, porque ele não tinha poder de discutir. O que ele fez? Depois de uns 10 minutos de conversa, ele falou assim, o senhor permite que eu traga o meu pastor para conversar com o senhor? Eu falei, claro, pode vir. Semana que vem, não, então domingo que vem eu vou trazer o meu pastor para conversar com o senhor, para provar que isso que eu estou falando está correto. Então, bom, no outro domingo eu estava lá e ele apareceu. Não o pastor, mas apareceu o mesmo cara, dizendo que o pastor disse para ele falar para mim que aquilo era a Bíblia, que aquilo era a realidade, aquilo era do jeito que ele tinha dito. Qualquer coisa diferente daquilo era mera especulação mental. Eu não tinha que pensar diferente daquilo. E agradeceu muito, fechou a Bíblia e foi embora. Ele não deixou nem eu falar. Só agradeceu e foi embora. É a interpretação literal, né? A interpretação literal. Literal. Então, o cara não tem poder de discussão. Eles falam muito, eles decoram, né? Eles ouvem, decoram e repetem, que nem papagaio. Não fazem qualquer tipo qualquer razão, põe a própria razão em cima daquilo. Não tem. Eles não têm capacidade. E a culpa não é deles, a culpa é da escolaridade mesmo. Né? Baixa escolaridade, e aí a coisa fica brava. Desta forma, a gente entra no próximo item, porque é ali que fica o proselitismo, né? Exatamente aí, é por esse motivo que o proselitismo fica mais fácil entre eles. Vamos lá? Quem pode ler, por favor? Eu leio. Vamos lá. Proselitismo religioso. Entendemos por proselitismo a busca de adeptos desenvolvida pelas religiões. Por que as religiões se empenham em ampliar seu quadro de seguidores? As religiões, doutrinas e filosofias buscam seguidores no seio do povo, e qual seria o motivo que as levam a essa busca? Existem motivos diversos para essa intensa movimentação na atualidade. As instituições religiosas se agitam e outras surgem para atender essa demanda religiosa. As instituições podem apresentar objetivos nobres ou menos nobres,
no entender dessa demanda. Aquelas que se preocupam com o bem-estar coletivo e aquelas em que este bem-estar é consequência de objetivo maior, que é o benefício personalístico ou financeiro de poucos. Será que as pessoas estariam também buscando as religiões para satisfazer suas curiosidades ou mesmo buscando um auxílio às questões metafísicas? Por parte do indivíduo, a busca de soluções e sofrimentos físicos, doenças mentais, psíquicos, como depressão, e espirituais, visões, obsessões ou encostos, indo à busca de ajuda material, como emprego, alimentos e vestuários. As instituições religiosas utilizam técnicas de proselitismo de forma mais variada, desde conversas nas casas, no trabalho, no lazer, visitas porta a porta, reuniões em casa, em grupos ou em sociedade. Utilizam-se também em grande intensidade os meios de comunicação escrita, falada, televisiva e a mais recente, a rede mundial de computação, internet. As justificativas para esse proselitismo desenfreado é dito que se trata de evangelização dos povos, como mandou Jesus, e a moralização de uma sociedade decadente a cada vez mais sujeita aos desmandos demoníacos. Cura das aflições e das enfermidades também são explicações para o proselitismo. Então, aqui o proselitismo se dá mais entre os adeptos da doutrina evangélica, né? Dos pentecostais, dos protestantes, né? De um modo geral, é ali que se dá a maior fase ou maior força do proselitismo. E aqui é interessante só pensar assim: existe proselitismo no sentido de trazer adeptos para a igreja para que elas possam, em número maior, poder ajudar o próximo com este número maior de adeptos, legal, né? Ou trago mais adeptos, porque eles, em fazendo as suas doações financeiras, cresce a igreja em si, fica milionária a igreja e os donos das igrejas, né? Os fundadores, e aí o objetivo de ajudar o próximo fica no segundo plano, ou terceiro plano. Isto que a gente tem que fazer uma análise, né? É só uma análise. Na realidade, nós temos que respeitar isso de qualquer forma, que só fazemos essa análise que estamos dentro do grupo filosófico. Não é crítica. Cada um que faça o que a sua consciência determina. Mas é assim, nós temos o poder de pensar e nós temos que pensar a respeito quando a gente vê que esse manuseio humano, né, esse comando por rebanho que a gente percebe é muito ruim, não agrega em nada, efetivamente, na evolução da nossa sociedade. A nossa sociedade, cada vez mais, com esse tipo de filosofia de arrebanhar pessoas e tratá-las como seres manuseáveis, né, manipuláveis, a nossa sociedade não cresce, né? O meio social onde nós estamos integrados não cresce, não se eleva. Muito ao contrário, fica cada vez mais manuseáveis, manipuláveis. Isso que é o perigo maior. E a gente vê, inclusive, que esse manuseio se dá no Congresso Nacional. Até o grupo dos evangélicos, que tem uma força importante lá no Congresso Nacional. Que eles é tão forte que eles elegem, entre eles, um pastor, alguém indicado, que vai representá-los lá no Congresso Nacional. E a gente não tem um padre, né? Ou nós não temos um
um preletor, um filósofo espírita lá no Congresso Nacional. Nós não temos nem um pai de santo lá no Congresso Nacional. Nem o católico, eu não sei, mas não tem nenhum padre, né? Assim, diretamente uma pessoa do meio eclesiástico dentro do Congresso Nacional. E o evangélico tem. Então, você vê o poder que essa massa tem sobre a sociedade em si. É importante a gente ficar olhando e tentando, de alguma forma, poder entender, respeitando, claro, mas sabendo que eles podem crescer em número e manusear outros grupos onde nós podemos ser manuseados também pelo poder lá no próprio Congresso Nacional. Bom, igreja eletrônica. Nós temos três pontinhos para a gente ler aqui, nós estamos pertinho da hora. Tivemos uma discussão bem acalentada ao longo dessa aula, mas dá para a gente ler ainda o restante da aula. Vamos lá, quem pode ajudar aí? Posso ler, por favor, por favor. A igreja eletrônica. Nos dias atuais, ao ligarmos o rádio ou a TV, percebemos com muita frequência as pregações e falas de líderes religiosos. Muitas religiões já possuem seu próprio canal ou seus espaços alugados nas emissoras. É a religião se utilizando dos meios modernos de comunicação. Os meios eletrônicos de comunicação de massa exigem pesados investimentos. Numa sociedade consumista, capitalista e agora globalizada, se sabe que alguém só faz investimento onde houver retorno de ganhos financeiros. Monta-se, assim, uma cadeia econômica financeira para financiar um produto metafísico, a fé. Essa sociedade passa a transformar a crença e a fé das pessoas em mais um produto de consumo com a vantagem de serem os impostos ainda muito reduzidos. Entendendo o mercado como sendo o termômetro das buscas de conceito da população, percebemos que os meios de comunicação oferecem aquilo com que o consumidor mais se identifica e que mais busca. Por outro lado, também a massa televisiva é influenciada pela mídia. Existe, assim, uma corrida pelo metafísico mais de ordem emocional que racional. Isso aí. Eu pesquisei para saber quantas emissoras de televisão religiosas existem, em números, e eu não consegui chegar no número. Cheguei em dezenas, mas eu não tenho um número exato. Mas a quantidade é enorme de TVs, né? TVs. De rádio, basta você colocar lá em busca no seu rádio, para você ver que a cada 10 emissoras, 8, pelo menos, são religiosas. E a grande maioria evangélica. A grande maioria evangélica. É raro você encontrar uma emissora de rádio católica. A grande massa é isso. E o próprio texto está dizendo, né? O investimento é pesado, pesadíssimo para você montar uma TV, uma emissora de TV para fazer as divulgações. Mesmo porque eles têm as propagandas que eles colocam lá são bem escolhidas, né? E a grande forma que eles têm de pagar, né, de financiar tudo isso, são doações, basicamente doações. Então, você vê que são poucas publicidades de produtos, e a grande publicidade mesmo é a fé, para que eles façam arrecadação. Novamente, quando eu faço o proselitismo nesse sentido de trazer mais adeptos, eu quero crescer a massa que vai ajudar a financiar a igreja. Não estou generalizando, mas a massa, a grande parte, é isto, né? Então, você vai ver que a igreja eletrônica ela é um meio importante de influenciar pessoas. Influencia mesmo. Influencia mesmo. Ela é muito forte. Uma coisa interessante é assim, dentro da internet, embora esteja
dito aqui, ela não é tão forte, o meio de divulgação evangélico na internet. Eu não encontro muitos canais evangélicos dentro da internet. Se você for, por exemplo, no YouTube, que lá tem vários canais, né, de divulgação de vários segmentos, você não encontra muita coisa. Eu encontro pouca coisa, inclusive, de nível, assim, dentro da crença evangélica. Então, eles não estão ainda... Eu acho que não aprenderam ainda a utilizar os meios de comunicação tipo YouTube ou outros, né? É que tem um pouco, desculpa, Custódio, tem um pouquinho do algoritmo também, né? Que quando a gente, eu sei que você pesquisou tudo, mas talvez, por exemplo, no nosso YouTube, como a gente procura mais material evangélico, então ele vai espírita, ele vai sugerindo sempre coisas espíritas, né? Tem bastante desses pastores mais famosos, né? Assim, da Igreja Batista, né? Da cidade, sei lá. Cláudio Duarte, né? Esses aí tem. Então, mas a massa mesmo, o pessoal mais do povão ali, você não encontra muito. Eu diria assim, a televisão é danada. Você pega lá, quando eu vou aqui, na minha casa eu não tenho TV aberta, né? Não uso TV aberta. Mas quando eu vou para um hotel, por exemplo, as TVs são abertas. Então, nossa, tem lá 30 canais, 28 é evangélico. Aí tem a Globo e tem a Record. Eu desligo a televisão, né? A rádio tem mais, né? No rádio. É danado demais. Muito, muito, muito. Rádio muito. Tem muita igreja evangélica. E é muito barato. O rádio é muito mais barato de fazer a divulgação. Mas isso que eu ia falar também, Custódio. Acho que TV e rádio são mais baratos que internet, né? Internet você tem que ter um computador, tem que ter um smartphone. Não é mais barato que TV, não. Não é mais barato que TV, a internet. Diria assim, o rádio é o mais barato de todos. A TV, ela já está incorporada. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra. Já está lá, né? E a internet exige tecnologia. Isso, exatamente. É isso que eu estou falando. Mais complicado, né? Aí você lembra que é um pessoal que tem uma escolaridade menor, menos acesso, né? Menos acesso, é isso aí. E aí eu tenho a impressão que eles já fizeram estudo também. Quem é que tem acesso à internet? Não é o público deles. Não é. Isso aí. E o espiritismo é forte na internet, né? O espiritismo é forte. Já é forte. Olha lá, religião e política. Isso está na nossa carne hoje, né? Então? Pode Gente, eu tô com uma tosse, fiquei até com medo de ler, mas se começar a tossir... Sem problema, a gente suporta, tá? Mário. 18.5, religião e política. Os países passam ou passarão pela experiência do vínculo entre política e religião. Ao estudarmos cada país em particular, podemos avaliar o quanto a religião está mesclada com a política. Em muitos deles, o vínculo é aberto e ostensivo. Em outros, camuflado. Em alguns, esse vínculo inexiste. Em outros, ocorrem até hostilidade entre política e a religião. Em particular, podemos citar teocracias no passado e no presente. No passado remoto, o poder político sempre esteve conjugado ao poder religioso. Por exemplo, no Egito, na América pré-colombiana, em tribos indígenas, como também no passado distante as civilizações hebraicas e a Europa da Idade Média. Na atualidade, as teocracias islâmicas. Também se pode citar repúblicas e ditaduras fortemente influenciadas pelo poder religioso, como a ditadura de Franco na Espanha e as ditaduras latino-americanas. A caminhada política para a democracia levou igualmente os países para a democracia religiosa e, no fundo, a separação definitiva entre esses poderes. Ponto. Ok, então, quando se fala nessa influência religião e política e religião, nós vamos lembrar um pouquinho da influência católica, né? Cristã católica, lá atrás, né? Já vem isso lá dos séculos 2, 3, 4, 5, até
até hoje, em número menor, mas eu diria assim, forte até o século XV, XVI, por aí, era muito forte. Dentro da filosofia, inclusive, né, quando a gente fala lá da patrística, da escolástica, a influência forte da religião dentro da política. Quem comandava os políticos eram os religiosos, efetivamente. Ditava as regras. Aqui eu estou falando da influência cristã. Quando a gente vai para um outro lado, por exemplo, para a doutrina islâmica, né, onde existe a teocracia, ou seja, o comando do governo pela religião, ou seja, eles atrelam o comando do governo pelo Alcorão, né? O Alcorão, para eles, é as leis ditadas para o comando do povo. Então, o governo é o Alcorão. Está atrelado. Então, a religião bem forte dentro da política. Não tem separação entre elas. Isso acontece em alguns casos. Então, o mais forte para nós aqui, que a gente tem como exemplo, é o Islã. Alguns países onde o islamismo dita as regras pela religião, pelo Alcorão, principalmente. Existem outros, né? Aqui tem alguns exemplos da ditadura de Franco, na Espanha, e algumas ditaduras latino-americanas também. Ok, o caminhar da política para a democracia levou igualmente os países para a democracia religiosa e, no fundo, a separação definitiva entre esses poderes. Em grande parte, houve essa separação muito forte. A gente vai ver que aqui no Brasil, por exemplo, existe uma separação forte, embora tenha algumas tendências, mas quem faz o comando da política no Brasil não é a religião, né? Definitivamente. Há uma influência, mas não forte. Acabei de falar. Nós temos lá no Congresso Nacional evangélicos, que eles podem ditar, né, ou conseguir algumas leis um pouco mais religiosas, né, com uma tendência religiosa, mas em grande parte nós não temos uma influência muito forte religiosa na política do Brasil. Eu ressaltaria aí, né, a Revolução Francesa, né, que foi o primeiro movimento que realmente quebrou isso e transformou o Estado laico, né? E aí a gente reforçando essa questão da democracia religiosa, ou seja, onde você poderia cultuar o que você quisesse. Só que a gente tem que entender que a política ela é feita de pessoas, né? Claro. Então, vão ter dentro da política representantes de todas as religiões, inclusive aqueles que não acreditam em religião nenhuma. Então essa eu acho que é a grande mudança aí ocidental, principalmente, né? Porque ainda no Oriente a gente vê ainda uma influência muito forte. Uma influência forte ainda, né, nos países islâmicos, principalmente. Isso aí. Vamos lá. Relação interreligiosa. Eu posso ler. Vamos lá. O fanatismo é um processo que se inicia com o desenvolvimento das emoções e com o contínuo atrofiamento do racional. Inicia com o mito, fortalece com o êxtase emocional e foge-se, então, completamente da razão. O fanatismo, via de regra, atinge seu auge com a violência física. Como exemplo, temos as guerras santas, imolações, homens-bomba, penas de morte por motivos religiosos, como na Inquisição, e guerras religiosas, como há pouco tempo na Irlanda do Norte. Normalmente, as religiões fundamentalistas e dogmáticas levam ao fanatismo. A evolução religiosa caminha no sentido do convívio pacífico entre as religiões, atingindo seu auge com a derrubada de placas nominacionais. O ecumenismo que se busca tem objetivos nobres, quais sejam a união das religiões,
Entretanto, o estágio atual, ainda infantil, busca união daquelas cujas diferenças se encontram em pequenas exterioridades. Como primeiro passo, porém, a ação é louvável. O mesmo está ocorrendo com a união de países em bloco, cujo objetivo principal é o fortalecimento das economias nacionais. Aqui a gente pula para falar do fanatismo. O fanatismo é o perigo. Nós já temos algumas religiões que usam o ser humano na sua extremidade em termos de fanatismo, né? Como homens-bombas, por exemplo, ele é um horror aquilo, né? É um horror danado. Tivemos as guerras santas, imolações, penas de morte por motivos religiosos, que é terrível, lá na Inquisição. Naquela época, quem determinava as regras no governo eram os religiosos, né? Era a doutrina católica. As guerras religiosas, que nós tivemos há pouco tempo, algumas aqui, da gente lembrar. Agora, o que assusta é dizer que as religiões fundamentalistas dogmáticas levam ao fanatismo. Isso é danado, a gente pensar isso, né? A gente tem que ficar também muito esperto com isso. Inclusive, dentro da nossa própria doutrina, cuidado com o fanatismo, né? Embora eu não tenho presenciado muito isso, mas em alguns casos, algumas pessoas entram numa crença absoluta e não conseguem sair da crença no sentido de pensar a respeito daquilo que ele pensa, de fazer uma autorreflexão. Se você não fizer essa autorreflexão de vez em quando, a gente pode entrar num ciclo de um provável fanatismo. E o dogmático também. Nós temos algumas coisas dogmáticas dentro da própria doutrina e que a gente precisa, de vez em quando, repensar a respeito. Não estou dizendo para eliminá-las, mas eu falo sempre de fazer uma autorreflexão, no sentido de você realmente ficar ativo e aceso para não entrar num ciclo dogmático ou num ciclo fundamentalista até, né? E fundamentalista aqui quer dizer você põe a Bíblia na sua reta e não esquece tudo. Mas nós também, dentro da doutrina espírita, podemos colocar um livro como crença absoluta e não sair dela para nada, se nós entramos num parafuso fanático, né? Entramos num ciclo de fanatismo. Por isso, eu sempre falo de uma autorreflexão, para que a gente possa realmente, de vez em quando, sair da mesmice e pensar naquilo que o que nós estamos fazendo com aquilo que nós acreditamos. A evolução religiosa caminha no sentido do convívio pacífico entre as religiões. Isso quando se tem uma evolução religiosa, né? Porque aí, se a evolução religiosa acontece, a gente entra num processo do ecumenismo, que é exatamente agregar as religiões de forma a ter uma harmonia entre elas. O estágio em que nós estamos longe desse ecumenismo, mas estamos, diria assim, propício a uma evolução religiosa, a um respeito entre as religiões que começa num processo de evolução. Aliás, o processo de evolução começa com o respeito entre elas. A busca união entre as diferentes quando ele fala aqui, entretanto, o estágio atual ainda é infantil, busca união daquelas cujas diferenças se encontram em pequenas exterioridades. Claro, tem algumas coisas que são muito próximas uma da outra. Essa é fácil de você juntar, né? De você criar uma união. Mas algumas coisas, algumas religiões, elas são discrepantes entre elas. Tem informações, tem formatos diferentes, tem ritos diferentes, tem doutrinas diferentes. E essa, como objetivo ter a união entre elas, é muito difícil. Estamos realmente numa infância ainda em termos de ecumenismo. Vamos lá, conclusão.
Posso ler? Vamos lá. A evolução se manifesta também nos campos político e religioso. No político, o homem primitivo se uniu para obter força e vencer as dificuldades nas suas caçadas. Desses grupos, caminhamos para as tribos, para as cidades, condados, principados, países e agora blocos econômicos. No campo religioso, também se observa a passagem do indivíduo ao coletivo, passando pelos diferentes agrupamentos no sentido de aumento do grupo até chegar à universidade. A universalidade. Deixa eu ler rápido, né? Existem dois termos muito atuais sobre as questões religiosas, que é a inculturação, citado no livro de Palieri, e o de alteridade, muito difundido atualmente no meio espírita. Enquanto o primeiro busca evangelizar o diferente, o segundo busca respeitar o diferente. O papel das instituições religiosas é fundamental na constituição dos valores de uma sociedade. Conclui-se, então, que enquanto as instituições educacionais mantidas pelo poder público e pela rede particular se voltam ao ensino da intelectualidade, as instituições religiosas são as responsáveis pelos valores morais e pelo bem-estar espiritual da população. A responsabilidade da religião é muito forte entre nós, entre o meio social onde nós vivemos. Se a religião não existisse, como seria o meio social onde nós vivemos? É para a gente pensar também, né? O poder público não tem essa responsabilidade de ensinar ou propor os valores morais. Muito ao contrário, né? Em alguns casos, eles não são exemplares, são seres não exemplares. Portanto, para nós, religião ainda é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Alguma observação? Muito bom. Beleza. Fechou, professor. Excelente. Quando eu estava na escola, tinha aula de religião e eles dividiam a sala com aula era evangélica e católica, né? E eu acho que hoje em dia não existe mais isso, né? Só no Instituto São José. Hoje as religiões elas fazem assim, algumas escolas elas tendem a ensinar a Bíblia. Isso não gera polêmica, porque ninguém grita, né? Quando eu falo, vou ler a Bíblia e vou ensinar o que a Bíblia ensina, o que você tem que fazer como ser humano. E ela não ensina a religião dela, mas ela ensina a Bíblia. Como a Bíblia é um livro universal, nenhum pai, né, nenhum pai e mãe vai brigar lá para não ensinar a Bíblia. Eu, por exemplo, quando os meus filhos estavam na escola, eu estudava na escola adventista. Eu ia lá brigar. Eu ia. Professor Brigão? Eu sou brigão. Eu ia lá perguntar, mas eu questionava os meus filhos, o que eles diziam? Eu não quero que eles ensinem a religião deles. Okay? Eles ensinavam a Bíblia. Aí não tinha como discutir, falar, não quero a Bíblia. Aí não tem como, né? Não tem. Mas é confuso, mas a interpretação... porque a escola, acho que não sei se é adventista ou é uma outra, cristã, tem uma escola boa aí também, que é tipo, é adventista, será? É uma no satélite. É uma boa escola. Acho que é. Adventista. E aí, uma amiga minha falou que ela não era da religião, assim, ela era minoria, talvez, não sei. E ela falou, era complicado, porque, por exemplo, aí saiu aquele filme lá, O Crepúsculo, que é os adolescentes loucos para assistir, a igreja proibiu, a escola proibiu os alunos de assistir. Então, assim, tem coisa que eles castram. Eu coloquei meu filho numa escolinha pequenininha, chamava Cristã Kids, que era pela professora, na verdade, que eu fui, porque ela era da Montessoriana, da Monteiro Lobato, ela foi para essa escola, e eu gostei muito, levei. Não aguentei, porque, assim, era aniversário do menino, não podia ter tema. O menino foi uma vez com um relógio de um personagem,
Aí só faltou ele ser expulso da sala. Isso ele tinha 2, 3 anos, porque era um personagem de... Não podia ter nada de Disney, de mochila, nada, de nenhum personagem, que era coisa do demônio. Então, assim, tem coisa que realmente não dá para conciliar, não. Então, esse tipo de coisa está errado. E mesmo vamos pegar aí a ideia do custódio, né, de ensinar a Bíblia, a interpretação da Bíblia, né, depende muito Depende de quem quem está está ensinando. Então, no entanto que a Bíblia católica e a protestante, elas são bem parecidas, mas a interpretação, muitas vezes, são completamente diferentes. Mas de um modo geral, eu concordo com você, mas de modo geral, a interpretação sempre leva o ser a fazer o bem. Ninguém ensina, você não pode, você pode roubar, pode matar, você pode falar palavrão. A formação, né? A formação religiosa, por mais tendenciosa que seja na interpretação da Bíblia para a criançada, é boa. Eu lembro, por exemplo, na escola adventista, o que eles faziam de vez em quando? Eles pegavam os alunos, saíam para as ruas, ali próximo da escola, e as pessoas que estavam fumando, eles juntavam todos os alunos, ou alguns alunos, em volta da pessoa, e explicavam: você não pode fumar, fumar faz mal para a saúde, fumar é isso, né? E deixa o adulto em pandareco, né? O adulto não sabia o que fazer, ele tinha que apagar o cigarro. E os alunos apaga o cigarro, tal. Criançadinha de 8, 10 anos. Então, veja, é um ensinamento interessante. Eu tive até problema, porque alguns hábitos que eu tinha na minha casa, os meus filhos foram lá bater em mim, no sentido, né? Alguma coisa que a gente fazia assim, meio estranho ao meio escolar deles, pai, não pode fazer isso, está escrito lá na Bíblia que não pode fazer isso. Eu fui lapidado também, né? Aí eu fui na escola e falei: você tem que parar, pô, eu vou ter que entrar na escola também para ser catequizado. É igual quando seu filho faz ProErd. Nossa, ProErd é inimigo dos pais. Pai que bebe cerveja, então, o filho faz ProErd e leva dura. Então, percebe? Mas Posso questionar uma coisa? Acho que a maioria aqui já fez a EAE, não fez? Sim. Quando a gente começa a fazer EAE, os amigos, as pessoas, até a família, minha filha questionou: se a gente não está ficando radical, por que você vai parar de conviver com bar, com coisas assim? Começa a questionar a gente também. A gente falou isso a semana passada, né Carlos? Muda a sintonia, né? Muda mas aí é uma mudança interior, né? E isso a gente vê na escola, quando você está na direção da escola, você percebe nos alunos a mudança que eles têm, mas ninguém fala para ele mudar. Ele muda porque ele sente a necessidade de mudar. E essa mudança é íntima, é isso que nós estamos falando ali atrás. Quem é responsável na mudança da sociedade? É ele mesmo, através de conhecimento. Então, quando ele adquire conhecimento na escola, ele faz uma reflexão. E quando ele vai para o grupo novamente, o grupo lá bebe, fala besteira, fala bobagem, ele fala: mas isso não é aquilo que eu quero, não faz bem isso para mim. E ele começa a ficar um pouco distante do grupo. Não tem mais aquela liga, né? Não tem. A gente não é mais nem convidado, porque a gente não fofoca. É chato. Ele é chato. A gente não usa de maledicência, a gente... Vira chato. Mas o grupo fica preocupado com você. Claro que fica. Coitado, está acontecendo alguma coisa, está virando radical religioso. Então, a primeira pergunta... A cabeça dele, coitado. A primeira pergunta é: você é evangélico agora? Virou evangélico? Meus amigos, vai ser feliz. Vou pedir licença. Desejo a todos um ótimo final de semana. Namastê. Vamos encerrar já, a conversa está boa. Vocês ficam falando, vai acabar acordando o Pedro lá. Por favor, vamos falar. Pelo amor de Deus. Ai, tadinho, ele está dormindo. Boa noite. Pedro, vem de óculos escuros da próxima vez, e ninguém te vê dormindo. Quem que pode fazer um encerramentozinho para a gente, por favor? A Ana?
A Ana está espiritualizada hoje. Ah, é sério? É Tá bom. sério, eu senti Nossa, a que sua responsa, espiritualidade. viu? Então tá bom. Vai. Queria agradecer a oportunidade desse aprendizado tão rico, que a gente use tudo isso para nosso conhecimento, nossa sabedoria, para a gente melhorar como ser humano, para a gente poder influenciar positivamente as pessoas que a gente convive pelo nosso exemplo, para a gente poder devagarzinho, aos poucos, ir mudando o nosso meio e fazendo uma corrente do bem. E que Deus abençoe o nosso país, que domingo a gente consiga ter discernimento e vibrar positivamente para tudo dar certo, que o nosso povo merece muito mais do que a gente tem. Bom final de semana, graças a Deus. Obrigado. Pessoal, boa noite. Também. Custódio, obrigado, hein? Boa Show noite. de bola, Obrigada. aula quente, aula movimentada, foi muito bom. Né? Essa turma é boa de briga. Oxa! E até a Gente, próxima boa semana. votação para vocês, hein? Obrigada. Ó, volta na pessoa certa, viu? Cada um Se pensa Deus na quiser, vai dar tudo Consciente. certo. Vamos Vai. rezar bastante. Semana que vem. Obrigado, Tá, gente, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom final de Bom semana a domingo. todos. Fim de semana. O Carlos, tua barba tá parecida com a do Lula, hein? Tá louco? Eu acho que é do Custódio que está aparecendo. Na minha tá, Não. eu vou deixar agora do padre lá. Eu vou comprar, como é que chama? A bandala? Que é a bandala que chama Botar isso? aquele negócio lá para ficar. Aquela bandala. O Bonito, padre é gostei pop. muito. O padre é pop. Não dá, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.